Boa tarde a todos. Marcelo, parabéns pelo evento, obrigado pelo convite. Só para dar continuidade ao que o Quintela falou, vocês têm ideia de quando... Vamos pegar um navio, um petroleiro de 250 mil toneladas. Quanto vocês acham que é de metal de solda? 250 mil toneladas. Quem é que chuta aí? Percentualmente. 90 não, que isso? Em ordem de grandeza, 8%. Então, um navio de 250 mil toneladas, 20 mil toneladas é metal de solda. Só para a gente ter esse número aí na cabeça. Bom, todos me ouvem bem? Vamos lá, então. Vamos falar sobre encarregado de soldagem, a importância de se preparar, de se treinar, de dar informação para o encarregado de soldagem. Vamos partir de uma premissa. A gente quer produzir uma junta soldada. Se é chapa, se é tubo, não importa. A gente quer produzir uma junta soldada. Que profissionais a gente tem envolvido na produção de uma junta soldada? A gente tem lá o começo. Especificação de material, espessura e tudo mais. Então a gente vai ter engenheiros e tecnólogos trabalhando nesse início aí de empreitada, né? Depois tem o pessoal de execução, vai participar na execução, nos projetos, documentação, nível 1 e nível 2, são os inspetores de solda. Depois a gente tem os profissionais de END, que vão atuar durante e depois da execução da soldagem, ok? Tem o executor disso tudo, que é o operador e o soldador, que na realidade vai executar tudo que foi definido e determinado pelo grupo, né, de 4 profissionais que estão listados acima. E a gente tem a figura do encarregado de soldagem. Desses 5 aí, quem vocês acham que é o menos preparado tecnicamente? Preparado no que diz respeito a ter acesso a conhecimento. Como é que é? Eu te dou o conhecimento, mas não dou minha experiência, né? Não foi isso que o Birajara falou? Quem desses 5 aí vocês acham que é o que teve menos acesso à informação? Até porque se não fosse, eu não estava aqui, né? Então, até para uma questão... O encarregado foi o que teve menos acesso à informação. Então, o grande objetivo desse curso que a FBTS montou é dar informação ao encarregado. Ok? Então, tudo que a gente vai falar a partir de agora tem esse objetivo, é dar informação ao encarregado. Então, vamos lá. Como é que a gente enxerga a figura do encarregado? Ele é um profissional com atuação direta na área de produção e fabricação da empresa, ou seja, ele está lá. Ele está lá com o pé no chão. É o responsável por liderar técnica e administrativamente os soldadores e demais profissionais envolvidos nas atividades de construção de juntas soldadas. São os profissionais de soldagem e as atividades correlatas. Ok? Multiplicador das diretrizes referentes à saúde, segurança, meio ambiente e qualidade dentro do ambiente fabril. Quando eu fiz essa apresentação para o pessoal da Braskem, ele falou assim: Gelson, posso dar uma sugestão para você? Bota segurança em primeiro lugar. Em último lugar, você bota produção. Então, você bota segurança, meio ambiente, depois você bota qualidade e no final você bota o quantitativo, que é a produção. Ok? Perfil profissional. Qual é o perfil profissional que a gente entende que o encarregado deve ter? Ele deve possuir conhecimento e experiência na área de soldagem e serviços correlatos, além das seguintes competências. Então, além disso tudo que a gente colocou aí, o encarregado também tem que ter autoconfiança e ser receptivo aos feedbacks. Para que você tenha autoconfiança, você tem que ter certeza que você teve acesso à informação e que as informações que você recebeu são suficientes para te dar autoconfiança. Até aí, nenhuma novidade. Capacidade para liderar equipes. Liderar é fácil? Não é fácil. Até porque ser líder não é fácil. Então, liderar equipe não é fácil. E outra coisa, liderar equipe, liderar grupo é facinho. Liderar equipe não é fácil. Comunicação eficaz e desenvoltura para resolver problemas. Ou seja, o encarregado tem que ser resolutivo. Ele tem que apresentar uma solução no estalar de dedos. Para isso, ele tem que ter acesso a conhecimento, para isso, ele tem que ter autoconfiança, como já foi mostrado antes. Inteligência emocional e resiliência. Um professor de história, um dentista, qualquer um de nós aqui tem que ter inteligência emocional e resiliência. O encarregado de solda, com certeza, não vai ser diferente disso. Ok? Trabalho em equipe com flexibilidade, ou seja, ele tem que trabalhar em equipe, conhecer a equipe dele e saber ser flexível dentro dos limites que as documentações lhe dão, dentro dos limites que ele tem que seguir no que diz respeito às documentações, principalmente EIS, e aos limites que ele tem que conhecer de cada profissional que está diretamente ligado a ele. Ok? Já estou falando rápido, como é que está? Tá legal? Tranquilo? Aqui, eu não sei falar com o microfone, não adianta que eu não sei.
Desculpa. Principais responsabilidades do encarregado, quais são elas? Supervisionar e orientar o trabalho dos membros da sua equipe, entre aspas, visando manter produtividade e a eficiência/eficácia. Então ele tem que liderar membros da sua equipe, orientar o trabalho dessa equipe, manter produtividade, eficiência e eficácia. Facinho, isso aí qualquer um consegue fazer sem problema nenhum. Identificar a necessidade de treinamento desenvolvidos na execução das tarefas, ou seja, ele tem que conhecer o time dele, ele tem que identificar como é que o time dele está trabalhando, que resultados o time dele está trazendo, para saber se dentro do time dele ele tem alguém que necessite de treinamento, com foco na melhoria dos índices de reparo, visando o fantasma do chamado retrabalho. Todo retrabalho é gastar 2 vezes, todo retrabalho é jogar material fora 2 vezes. Não é? Responsável pela administração e solução dos conflitos internos da sua equipe. É a linha psicológica que ele tem que ter, ligada à inteligência emocional. Ou seja, são conflitos que vão surgir, ele vai ter que resolver. Não tem jeito. Isso tudo lá no chão de fábrica, ou no chão do canteiro de obra. Identificar pontos de melhoria da produtividade nas atividades de soldagem e serviços correlatos, com foco nos processos, técnicas e consumíveis utilizados durante a preparação e fabricação das juntas, conforme a documentação técnica disponibilizada. Principais habilidades que o encarregado deve ter para seguir tudo isso que a gente falou até agora. Conhecimento técnico em soldagem e serviços correlatos. Isso é o mínimo que ele tem que ter. Ok? E ele tem que ter também habilidades comportamentais, que é a principal de todas. O comportamento de um encarregado preparado para atuar como um líder proporciona uma série de benefícios para a empresa, pois ele estará apto a, ou seja, no momento em que o encarregado está preparado para assumir a função, assumir as suas tarefas e liderar uma equipe, ele estará apto a compreender e praticar estilos de liderança que melhor se adaptem a cada situação. Ou seja, não existe uma solução receita de bolo. Não existe uma EPS mundial que resolva todo e qualquer processo de soldado. Não existe isso. A gente sabe disso. Então, cada situação com a qual o encarregado vai se deparar, a cada situação cabe uma solução, que vai depender dele dar aquela solução, julgando que essa seja melhor. Conhecer as habilidades necessárias para liderar equipes. Compreender os níveis diferenciados das necessidades dos liderados. Todo liderado é um indivíduo. Se ele é indivíduo, ele é indivisível. Ele é ele. É só ele e não adianta. É ele que tem as suas características, suas particularidades e peculiaridades. E o encarregado tem que saber. Cada soldador, cada ajudante de soldador, como é que esse cara é, como é que esse cara se comporta. Segunda-feira ele chega cedo, sexta-feira ele sai tarde. Como é que é isso? Ele tem que conhecer isso. O conhecimento dos tipos de liderança proporciona ao encarregado o desenvolvimento de sua capacidade de se adequar às necessidades da equipe. Um estilo de liderança escolhido de forma equivocada pode desmotivar a equipe. Aqui as 2 palavras que mais a gente ouviu foi liderança, ou líder, e equipe. Ou seja, o encarregado de soldagem, ele, querendo ou não querendo, ele tem que se colocar como um líder. Ele tem que se comportar como um líder. Isso é fácil? Não. Até porque nem sempre ele tem conhecimento do que é um líder. O que é ser um líder? Como é que eu lidero um grupo? Como é que eu faço... Um grupo não, desculpa, uma equipe. Como é que eu trago essa equipe para a minha mão? Isso é uma habilidade que não é fácil, desde que não se tenha preparação para isso. Falta de treinamento. A falta de treinamento para esse encarregado, treinamento ou preparação, né? O que ela pode trazer? Que nível de consequências ela pode trazer? Falta de treinamento e preparação faz com que o profissional utilize sempre as experiências adquiridas ao longo dos anos. Ou seja, aí agora não é o conhecimento, é a experiência. Ele adquiriu experiência durante vários anos. E essa experiência que ele vai utilizar para resolver um determinado problema, solução para um determinado problema, é a mais adequada? Na cabeça dele é. Porque é o que ele tem, a ferramenta que ele tem, e as soluções que ele usa são sempre as mesmas, porque elas estão linkadas à experiência que ele tem. É o que ele tem, é a ferramenta que ele tem, a arma que ele tem, o que nem sempre o conduzirá para um resultado eficiente ou eficaz. Alguns estilos de liderança. Aqui a gente coloca alguns estilos de liderança que são peculiares, são pertinentes a cada estilo individual, mas que, de repente, a função pede que ele tenha aquele estilo. Estilo democrático, estilo coercitivo, um estilo mais apaciguador, um estilo mais treinador. Cada situação faz com que ele tenha um determinado comportamento, um determinado estilo. Ok?
Liderança é a habilidade de comandar, motivar e inspirar pessoas, atraindo seguidores e influenciando mentalidades e comportamentos de forma positiva. O líder é essencialmente a pessoa que conduz equipes para alcançar os resultados desejados. Como resultado, teremos aumento da qualidade, da eficácia e da produtividade, contribuindo para a redução dos acidentes no trabalho e a preservação do meio ambiente. Por que a gente está falando tanto em líder? Por que a gente está falando tanto em o encarregado ter a equipe na mão dele? Ele pode ter uma equipe excelente, mas se ele não for um bom líder, a equipe não vai dar para ele o resultado que ele precisa. Equipe de Fórmula 1, piloto de Fórmula 1 é um cara, para muitos, Fórmula 1 é um esporte solitário. Não é. É o esporte que mais agrega, é o esporte que talvez tenha o maior conceito de equipe, é a Fórmula 1. O piloto está sozinho, mas tem uma equipe esperando ele. Se um cara atrasar 3 segundos na troca do pneu, ferrou tudo. Ferrou o trabalho de toda a equipe. E o encarregado ele tem que ter essa habilidade de fazer com que a equipe dele seja uma equipe e consiga seguir a orientação que ele, como líder, vai dar para aquela equipe. A equipe não quer saber, o soldador, vou falar claro aqui, nem todos querem saber se o trabalho que ele está fazendo ruim vai prejudicar a empresa ou não. Ele quer dar uma espetada lá no encarregado porque não gosta muito dele. Infelizmente é assim, não é só um segmento de soldagem, não. Qualquer segmento, infelizmente, é assim. E na soldagem não seria diferente. Aqui a gente tem listadas algumas situações que a gente observou. Isso eu peguei a experiência de algumas pessoas, né? E duas aí são minhas. Falta de conhecimento, falta de preparação. Falta de conhecimento e falta de preparação que levaram o encarregado a tomar uma determinada decisão. Bom, eu tenho que resolver isso, então eu vou fazer isso. Então vamos ver aqui quais foram as soluções que a gente já encontrou aí no mercado. Troca ou substituição de processos de soldagem numa IES. IES é o documento, é a Bíblia do encarregado. Ok? É aquilo que ele tem que seguir, ponto. A IES é gerada pelo MEPS, pelo MRQPS, mas é aquilo que ele vai ter que seguir. Então, ele trocou o processo de soldagem. Por quê? Porque ele achou melhor trocar o processo de soldagem. Era raiz contigo e enchimento com eletrodo revestido. Ele achou melhor fazer tudo contigo. Por quê? Porque ele achou melhor. Ele pode fazer isso? Claro que não. Ele tem ideia do que ele fez? Não sei se tem. Eu não sei se ele tem ideia do, entre aspas, crime que ele cometeu. Será que ele tem? Não sei. Identificação do sinete do soldador que executou a soldagem de uma junta. Será que não cabe a ele inspecionar isso, verificar isso? Será que o soldador que fez essa solda, será que o sinete dele está ali? Será que ele registrou? Eu, fulano de tal, fiz essa solda. Será que ele botou o sinete ali? Será que não cabe a ele? Isso já foi encontrado. Acho que é o problema que mais se encontra aí. Utilização de metal de adição incompatível com o metal de base. Era uma junta a ser soldada com 308L e o encarregado deu uma vareta de 308. Qual é a diferença entre 308L e o 308? É só a letra L, mais nada. Na cabeça dele é assim. Só que não é bem assim. Letra L vem do inglês low. Low é baixo carbono. Então ele alterou o percentual de carbono do metal de solda. Por quê? Porque ele achou que não tinha problema nenhum. Mas ele sabe disso? Ele sabe o que é o L? Ele sabe que diferença faz um percentual de carbono numa junta? Não sei se sabe. Então eu estou criticando, mas não estou condenando. Ok? Reconhecer as causas da dificuldade para a abertura do arco elétrico utilizando hélio como gás de solda em substituição ao argônio. Uma determinada operação estava sendo soldado um condensador de alumínio, uma espessura de 3/4 da polegada, soldando pelo processo TIG, utilizando gás argônio como gás de solda, ou gás de proteção, como queira. O argônio é um gás que tem boa condutividade térmica, então ele espalha calor na região ao redor da poça de fusão. E o alumínio é um bom condutor térmico também. Então o alumínio rouba calor da poça de fusão e começa a se aquecer. Então a eficiência térmica que você tem da poça de fusão na soldagem do alumínio quando você usa argônio, se o alumínio é de grande espessura, ela é ruim. Então é interessante que você use um gás que não seja como o argônio. O argônio é um bom concentrador de calor, ele é um péssimo condutor de calor. Vamos colocar o gás hélio. Porque o hélio não é um bom condutor de calor. O hélio concentra mais calor. Então vamos botar hélio, porque aí a poça de fusão vai ser aberta com mais facilidade, a gente vai ter uma poça de fusão mais cosmética. Ok, só que não sabiam do seguinte, quando você troca argônio por hélio, o argônio ele tem facilidade de abrir arco elétrico e o argônio tem facilidade de gerar para você um arco elétrico estável. É o inverso do hélio. O hélio te dá dificuldade para abrir arco elétrico e te dá instabilidade de arco elétrico. Eles sabiam disso? Não. Trocaram o gás. Pegaram o cilindro de argônio, colocaram para o lado e botaram o cilindro de hélio no lugar do argônio. Vamos abrir o arco? Vamos. Não abria. A máquina não abria arco de jeito nenhum. A máquina com problema? Não. É que para você abrir arco com hélio,
você precisa que a máquina te dê uma tensão em vazio, que é a tensão inicial que a máquina te dá, de maior potência, de maior valor. Então, a máquina que eles estavam trabalhando não dava a resposta que eles queriam. Qual é o problema aí? Não é o problema nem da máquina, nem do gás, é que você estava utilizando a máquina errada. A máquina está certa, onde ela está instalada é que está errado. Então, até que se descobrisse isso e se trouxesse uma solução para isso, passaram-se algumas horas, por desconhecimento. Não é má fé, é desconhecimento. Ok? Após constatar término do metal de adição no almoxarifado, aço inoxidável, orientou a utilização de vareta de aço ao carbono comum, lixada, sem a utilização de purga na região de solda. Ou seja, você tinha que pegar lá no almoxarifado vareta de aço inox, que tem um brilho, ela é bem clarinha. Só que não tinha acabado a vareta de aço inoxidável, metal de adição. Então pegaram a vareta de aço carbono, que é revestida com cobre, para evitar que você tenha a oxidação provocada pela presença do oxigênio no ar atmosférico. Vamos fazer o quê, então? Vamos lixar. Vamos lixar o cobre, a gente tira o cobre, fica brilhando, fica lisinho, quem passar vai ver, vai achar e vai jurar que é aço inoxidável. Ok? E fizeram a soldagem com isso, obviamente parou no meio, né? E para ajudar também não estava utilizando gás de purga. Alguém ontem falou sobre isso aqui, foi o pessoal da Braskem. O pessoal da Braskem falou sobre isso. Inversão do metal de adição entre soldadores, ou seja, no meio dos soldadores foi dado metal de adição de forma errada. Ou seja, você vai soldar um material com determinada composição química e o metal de solda resultante tem que ter uma composição química, no mínimo, de características similares ao metal de base que você está soldando. Senão você tem a chamada descontinuidade química. O encarregado tem que estar atento a isso. Ok, mas ele sabe disso? Ele foi informado disso? Não se sabe. Dificuldade de manusear e interpretar documentos. Documentos está no plural, mas, na realidade, o grande documento que o encarregado usa é a IES. Só que ali tem tudo. Ok? Já que eu estou falando que a IES tem tudo, vamos colocar uma IES aí. Vocês não estão vendo ela direto, mas os pontos interessantes eu vou colocar em close. Ok? Isso aqui é uma IES, é um pedaço dela, que é a Bíblia, é o documento master que o encarregado tem que seguir. Aí tem tudo que ele precisa para fazer uma execução com qualidade. Vou pedir um favor. Desculpa. Gente, desculpa aí. Vocês já devem ter notado que eu tenho essa dificuldade mesmo, não tem jeito. Vamos lá, então. Desculpa aí, Marcelo. Vamos lá, vamos dar um close aqui. Primeira coisa, o que esse pessoal está soldando? Aí está soldando um aço API 5L. Falei alguma coisa para vocês? Não, só que é um aço API 5L. Para o encarregado isso faz diferença? Também não. Já chegou para ele soldar? Ele tem a obrigação de saber o que é um aço API 5L? Não, só se ele for curioso. Vamos seguir. Aí está dizendo o seguinte, que para soldar esse aço API 5L, que metal de adição ele vai utilizar? Ele tem que utilizar um ER70S3, F-number 6. Bacana. Raiz, enchimento e acabamento. Tudo ER70S3. Bacana. Por que ele tem que utilizar esse material? Porque foi especificado. O pessoal de engenharia, o nível 2, todo mundo especificou. Então é isso que ele tem que fazer. Agora, por que ele tem que utilizar esse E70S3? Será que ele sabe o que é ER70S3? Ele sabe isso? Ele sabe o que é um F-number número 6? Eu acho que ele já deveria saber. Por quê? Por que esse material está sendo especificado para soldar aquele API 5L? Isso aqui é um API 5L. Percentual de manganês do API 5L, no máximo 1,4%. Tá bom, Gelson, mas o que isso tem a ver? Bom, ali está dizendo na especificação do API 5L que ele tem que ter no máximo 1,4% de manganês. Ok? Então, o metal de solda que você vai produzir para soldar esse API 5L tem que ter, no máximo, 1,4% de manganês. Ok? Ok. Então, vamos lá. ER70S3. Quem é essa vareta ER70S3? É uma vareta que vai me dar, no máximo, 1,4% de manganês. Perfeito. Então, aquele material de adição é perfeito para a execução que aquele soldador vai fazer, desde que ele receba um ER70S3. Se ele receber alguma coisa diferente disso, o soldador não vai saber disso. O soldador vai fazer um metal de solda incompatível com o metal de base que ele está soldando. Porque ele pode estar utilizando, por exemplo, um 70S6, que é o arame de solda mais utilizado no mercado. O arame de solda E70S6, ele já começa com 1,4, que é o máximo que aquele API 5L aceita. Ele vai de 1,4 a 1,8. Ah, mas o encarregado precisa saber disso? Não, mas o que ele precisa saber é que ele tem que seguir rigorosamente a IES, ponto. Aí é que está o ponto, aí é que está a questão. Então, de repente, o encarregado saber
O que são aqueles números? O que é um E70S3? É interessante. O que é um ER70S3? Significa dizer que aquele material, arame ou vareta, ele pode ser um arame enrolado numa bobina. Então, se a letra E, significa dizer que ele é um electric, ou seja, por ele a passar corrente elétrica. Se tem a letra R, significa dizer que ele também pode ser uma vareta, ele também pode ser um rod. Então, ele é um electric rod, pode ser arame, ou então, se você cortar um pedaço, ele vira vareta, para o soldador soldar lá na mão. Bacana. 70 mil libras por polegar ao quadrado de resistência à tração é o que essa vareta ou esse arame vai te dar. S, ele é um arame sólido. E o X? O X é o 2, é o 3, é o 4, é o 6. Ele não tem que guardar de cabeça qual é a composição do 6 ou do 3, mas ele tem que saber que ele tem que seguir aquilo, senão ele vai ter um problema de composição química do metal de solda em relação ao metal de base. Se é um API 5L, não deve ser um material baratinho que você compra na esquina da rua. Então, são essas coisas que a gente julga que o encarregado tem que saber. Ele não tem que decorar essa tabela, mas ele tem que saber o motivo que levou alguém a dizer que ele tem que soldar com aquele arame, com aquela vareta. Ok? Aqui embaixo, o Messias falou ontem, gás de solda ou gás de proteção, pureza do gás. O Messias já falou sobre isso, não vou... 99,996%. Esse é o grau de pureza do gás. É daí para cima. Não pode ser daí para baixo. Por quê? Porque está especificado. Porque quando a gente fala assim, quer ver? Ó? Quando a gente fala assim, o gás vai ter que ter, no mínimo, 99,998% de pureza. Ah, peraí, 0,002%, isso não é nada, é sim. Sabe por quê? Que contaminante você tem ali? Você não sabe, pode ter água. Pode ter uma umidade, não sei o que é. Então, o que você faz? Respeita aquilo. Respeita aquilo ali. Ok? Isso o Messias já falou. Simbologia de soldagem. Isso aqui é um símbolo de soldagem. Aqui você só tem 1, 2, 3, aqui você só tem 4 informações. Talvez seja o símbolo mais simples que a gente tenha. Isso aqui é uma solda de contorno. Ele vai fazer uma junta em filete para o lado que a seta está apontando, com a perna de 6x6. Tá bom. O encarregado sabe ler isso aí. Se der um símbolo mais completo, será que ele consegue entender isso daí? Não sei. Então, é isso que a gente está falando. A nossa intenção é dar ao encarregado esse tipo de informação. Uma informação que não permita que ele cometa erros. Porque todos os erros que ele cometeu, que eu falei até agora, já? Todos os erros que ele cometeu até agora não foi por má fé, foi por falta de preparo, foi por falta de conhecimento. Ah, mas por que ele não correu atrás? Gente, de repente o cara nem sabe onde ele vai correr atrás disso. E outra coisa, de repente, do grau de vaidade dele, ele está liderando uma equipe que de repente pode descobrir que ele está correndo atrás de informação. Esse cara, não sei não. Não sei o que se passa na cabeça dele. Eu sei o seguinte, que a gente tem que pensar o que se passa na nossa. Vamos ajudar esse camarada. Vamos preparar esse camarada. Aqui. Mais 15 minutinhos eu acabo. Aqui. Identificação dos soldadores que executaram aquela junta. Aqui um soldador executando a junta e aqui está uma IES acessível no local de soldagem da junta, ou seja, o soldador está soldando aqui. A IES está aqui. Quem quiser ler o que está na IES, quem quiser entender o que esse soldador está fazendo, é só ler aqui na IES, porque ela está ali no mesmo ambiente onde o soldador está trabalhando. Não tem errado. Aqui no gás a gente já falou. Está acabando, só falta mais 4, aí a gente termina. Em função disso tudo que eu apresentei para vocês, é que a FBTS preparou um curso para formação de encarregados de soldagem. Esse curso, ele até visa ensinar, mas é mais preparar para ter a consciência de qual é o papel dele num canteiro de obra, num chão de fábrica, numa oficina, liderando um grupo, liderando uma equipe. Essa é a ideia, é dar ao encarregado a consciência do real papel dele, ponto. Ok? Elaborado em conformidade com a norma FBTS N008. A Petrobras, na N133, na última versão, que é a versão P da Petrobras, no item 4.4, formação de profissionais, ela cita que os encarregados de soldagem que vão trabalhar nas suas obras devem ser formados, devem ser preparados segundo a norma FBTS N008. É 4.4 da N133.
É um curso 100% online, com duração de 138 horas e 6 meses de acesso à plataforma da FBTS. Ou seja, 100% online, a gente entende que dá uma certa conveniência para quem quiser fazer esse curso. Baixa isso aí. Ok? E ele é composto por 3 módulos. O primeiro módulo é um módulo básico de temas ligados ao desenvolvimento pessoal. E os outros 2 módulos são módulos de conteúdo de caráter técnico. O único slide que tem um monte de coisa é esse, o restante é mais direto. Então a gente vai falar no módulo básico sobre liderança. O que são individualidades, diferença entre grupo e equipe, estilos de liderança, diferença entre líder e chefe, visão holística, ou seja, o cara olhar que nem a girafa, olha de cima e vê tudo. Ele vai ver a montagem, a pré-montagem. O encarregado de solda, ele está na montagem, ele é cliente da pré-montagem. Então, a pré-montagem é fornecedora dele. Então, esse conceito de a cadeia cliente-fornecedor, isso tem que estar enraizado na gente, e principalmente no encarregado. Produtividade associada à soldagem, conceito, fatores de impacto, maximização de produtividade. Ele sabe quais são os elementos que maximizam a produtividade? Não, então ele não vai conseguir maximizar. Então, são essas informações, esses conceitos que a gente quer que ele tenha. Organização do trabalho. Programa de manutenção preventiva total, é o TPM, envolvendo estufas, descartes de consumível, layout e o conceito 5S, a implantação do conceito 5S. Ok? Já vi. Noções de qualidade, conceito, o que é um sistema da qualidade, o que é uma ISO, o que é melhoria contínua, cadeia cliente-fornecedor. Quando ele dá um material de adição para o soldador dele, o soldador é cliente dele, ele é o fornecedor do cliente. Ele está fornecendo alguma coisa, então o soldador é cliente dele. Cadeia cliente-fornecedor é isso. Vocês são meus clientes nesse momento. Eu estou fornecendo um monte de coisas para você. Se vale a pena ou não, se está certo ou errado, não sei. Vocês são clientes, eu sou fornecedor. Não tenham dúvida disso. Rastreabilidade, ainda em noções de qualidade, a Braskem falou sobre isso, rastreabilidade de juntas soldadas. Qual é a importância de você ter um programa que você vai inserir lá o número da junta, tudo que foi feito com aquela junta, que resultados você teve no end? Qual é a função disso? Qual é a importância disso? Você fazer rastreabilidade. Diferença entre não conformidade e defeito, documentos que rolam. Ele vai ter acesso sempre a IAS, mas ele tem que entender o que é uma EPS, o que é uma RQPS. Desenho técnico, até aqui a gente vai, normas da ABNT, leitura de desenho, o que é um plano, o que é um diedro, escala, vistas, cortes e seções, regras para cotas. Tudo isso a gente se preocupou em colocar. A gente, que eu diga, eu, professor Mário Bittencourt, Plínio, e quem mais? Eu, você, Adriano, ok? Adriano está lá da FBTS também. Aí vem o módulo específico 1, terminologia da soldagem das descontinuidades, simbologia da soldagem dos ensaios não destrutivos, processos de soldagem, consumíveis de soldagem, para ele ver o que é aquilo, é R70S, eletrodo S7018, o que é E7018, o que significa isso? É interessante que ele saiba. Metalurgia da soldagem, segurança na soldagem e corte. E no módulo específico 2, ensaio visual e dimensional em soldagem, ensaio não destrutivos e END, e documentos técnicos aplicados à soldagem. Ok? Ou seja, é um tema, é um conjunto bem abrangente, um volume de informações bem relevante, mas importante. E, de repente, você vai despertar em algum encarregado, ou em alguns encarregados, o interesse de avançar na sua preparação. Não sei se vocês conhecem o professor Ari Sal, é lá da UFRJ, no Rio de Janeiro. Ele, há mais ou menos 40 anos, há exatos 40 anos, ele falou para mim o seguinte: Gelson, bom professor é aquele professor que faz você ter vontade de aprender a matéria dele na ausência dele. Nunca mais eu esqueci isso. Então, de repente, você pega um encarregado, ele é um encarregado, ele trabalha num canteiro de obra, de bota de segurança pisando na terra. De repente, ele começa a ter acesso a essas informações. Isso pode dar um estímulo a ele, um incentivo, a ele melhorar sua autoestima, a ele se desenvolver. Gente, basta que você dê acesso. Se a gente não der acesso, a gente nunca vai saber. Conteúdo elaborado seguindo uma sequência lógica, didática, que fará com que os seus participantes consigam evoluir no entendimento dos temas abordados. 100% online, permitindo que o participante elabore a sua rotina de estudos de acordo com a sua disponibilidade de tempo. E a FBTS recomenda que quem for fazer esse curso siga a sequência que nós colocamos, porque ela foi feita em cima de uma sequência lógica, didática, não sei o que, não sei o que. Chega, né?
Aí o contato institucional da FBTS, que é a Alessandra Fontinhas, que é a receptiva da FBTS, ela. Conhece ela? Ela é braba, né? Não é gente boa, gente muito boa. E qualquer contato, qualquer outra informação, podem procurar a Alessandra. Estourei o tempo aí, mil desculpas. Você foi sensacional. Oi? Você foi sensacional. Falei Você bateu rápido? aqui certinho no marco. É mesmo? Fala super bem, fala rápido. Pessoal, obrigado. Desculpe aí a velocidade, mas bastante coisa para se falar. Espero aí que tenha atingido as expectativas de vocês, tá bom? Marcelo, obrigado aí pela oportunidade. Valeu. Nós temos perguntas para a BTS? Ok, obrigado. Boa tarde. Você não acha que seria bom de ingressar lá no treinamento do encarregado de solda, um pouco de solda prática, manusear uma torcha, um eletrodo, uma coisa dessa, não? A gente Porque a maioria dos problemas que você encontra nas empresas é que o soldador, quando tem um produto novo, ele não sabe bem usar, ele precisa de uma orientação técnica e uma orientação em prática, isso que é muito importante. Desculpa, por favor, eu não vou discordar do senhor, não é isso. Mas existe um evento técnico sempre que uma empresa compra um equipamento chamado entrega técnica. O que é entrega técnica? Eu comprei um equipamento multiprocesso de um fornecedor X. Então, quando eu recebo esse equipamento, eu, que comprei o equipamento, vou lá, desembalo, tiro a madeira, tiro o isopor, tiro o plástico, está errado. O fornecedor daquele equipamento é que tinha que ir lá, desembalar a máquina, ligar a máquina, me mostrar tudo que a máquina é capaz de fazer. A gente chama isso de entrega técnica. Eu nunca mais vi ninguém fazer isso. O que o senhor falou, o senhor está correto. Aí vai cair num problema. Esse curso ele é online. Então, eu já fui muitas vezes confrontado em muitas empresas, que eu chego lá, o cara me diz, nós compramos um equipamento e olha aqui, o vendedor vendeu, pegou a comissão, foi embora. Ele não sabe usar. É isso aí. Aí me ajuda. Já acontece. Wagner, 90%. Por isso que eu perguntei, eu sempre acho, eu venho da escola alemã, inglesa e francesa de soldar. A primeira coisa que a gente aprendeu, antes de ser engenheiro, é aprender a soldar. A primeira coisa que a gente aprendeu nos anos 80. Bom, é claro que mudou, viu? Mas a gente vem da prática para a teoria. Isso que é uma coisa que eu vejo que é muito importante. Porque eu vejo o desespero de algumas empresas, onde o cara me diz, Roberto, eu gastei uma fortuna, olha aqui o estado, entendeu? E nesse sentido, eu ajudo muito, entendeu? Eu queria colocar isso porque... A nossa dificuldade, a dificuldade da FBTS, talvez seja o fato de ser um curso online. Agora, não sei também até que ponto a gente não pode resolver problemas pontuais. Você tem razão. Eu vou dar também outro exemplo, porque eu fiz o nível 2 no Brasil em 98, quando eu venho da Europa, tá? Coisa que me chamou a atenção é que tem muito erro de tradução. Por exemplo, você vai no Brasil, você pergunta ao cara, esse soldador, o que é? É um soldador? É TIG. Como se chama a soldagem TIG em brasileiro? O cara diz, mas é TIG. Não, TIG é inglês. Aí, é GTAW, Gas Tungsten Arc Welding. Falei, não, mas isso é americano. Como se chama em brasileiro? Você sabe? Você pode usar a tradução, ou então você pode usar soldagem ao arco elétrico, eletrodo de tungstênio não consumível e deposição de matéria. ATG, soldagem, arco tungstênio gasoso, e a tradução é exata. Só que o cara que traduziu o negócio, traduziu errado. É aqui que é a confusão. Aí quando eu fiz o nível 2, eu fiz o livro lá, tá? Aí eu achei palavra bárbaro. Cachorro, aranha, eu falei, mas que é isso? Falei, que passava técnicas, bola de laranja, falei, mas que negócio é esse? E na época eu não falava português 30%, nem isso, nem sabia bem ler, tá? Aí me chamou a atenção pela agressividade das palavras. Cachorro, falei, que é isso, cachorro? Bom, desculpa, mas a vida do gringo no Brasil é assim, viu? Marcelo. Obrigada. Ele vai perguntar lá atrás. Ó. Já vou aí, tá? Cachorro, bacalhau, Boa. Muito bom o comentário, Albert.
Boa tarde, Wagner Pereira, da Oil States. Parabéns pela apresentação. Deu um frio na espinha aqui, porque eu comecei a olhar essa IES e falei, eu conheço essa IES, gasoduto Maricá, de Itaboraí, Rota 3. Foi eu que fiz. Essa obra foi o nível 2 dela. Essa documentação é minha, eu que produzi. E tinha exata a formatação que eu queria. Então, não, tranquilo, para mim foi tranquilo. Você viu a identificação das juntas lá, né? Coisa do nível 1 nosso da obra, que era muito bom. Comentário dessa obra mesmo, né? Uma obra muito importante, né? Um gasoduto aí bem imponente da Petrobras. E nós não tínhamos um encarregado de solda lá. O encarregado de construção e montagem, que é um caldeireiro ali experiente, que tomava conta da solda. Então, na verdade, quem fazia o papel ali de encarregado era o próprio nível 1 de solda, para orientar os soldadores a usar, identificar a IES, a perna de solda ali, de filete, a preparação da junta, tudo. E eu acho que realmente o mercado é carente, precisa da figura do supervisor, do encarregado de solda. E só para complementar uma sugestão, né, como sugestão, pegando o gancho do Robert, até pela experiência, eu acredito que um modelo híbrido para vocês da FBTS, colocando uma última parte prática, principalmente visual de solda, documentação técnica, eu acho que seria de grande valia, não ficar 100% online. Eu acho que uma parte prática poderia agregar bastante na formação desse encarregado. Tá? Obrigado. Por que nós lançamos esse curso? Primeiro... Cara, o cara não aprende, né? É mais fácil ser encarregado do que... Nós lançamos uma pesquisa, a FBTS lançou uma pesquisa, ficou 60 dias, março, abril, maio. Nesses 60 dias, nós tivemos 331 consultas. Dessas 331 consultas, não, respostas. Consultas foram várias, mas 331 pessoas responderam. O que você acha de fazer um curso para encarregado de soldagem? Dessas 331 pessoas, 49 eram técnicos e tecnólogos, 49%. 21% tinha nível superior, 25% tinha nível médio e os 4% restantes só tinham ensino fundamental. Então, o que chamou a atenção da gente, primeiro, foi o nível de escolaridade das pessoas. Segundo, a velocidade com a qual eles responderam à nossa inserção no site. Foi muito rápido. A gente atribui isso a gente já ter começado a ter feito a divulgação e ao fato da Petrobras ter colocado lá na N133 aquela informação dela dar preferência, entre aspas, né, aos encarregados e supervisores formados pela FBTS. Então, a gente lançou esse curso, já tem gente fazendo esse curso, e a gente agora vai ter que se preocupar com certificação, com isso que o senhor falou, o senhor está correto. É que o negócio é a gente fazer 100% online, é que nos limita à presença física. Porque o 100% online, por exemplo, eu e Mário damos aula, eu e o professor Mário damos aula no N1, tem gente que faz o curso de Angola. Então, Angola. Brasil inteiro, né? Fora do Brasil também. Uhum. Eu estava com 2 obras lá para fazer, porque uma vai lá em Abu Dhabi, outra o programa de que contratar uma engenheira da Índia e da Romênia. Exato por total. Exato por total. Os caras não têm nenhuma experiência nada, mas ele tem um diploma. A papelada funciona na obra, é um desastre total. O que eu estou falando é do acesso. O acesso é fácil. Eu sei, mas aconteceu, né? Sim. Boa tarde, Donizete da Milplan Engenharia. Eu tenho 2 perguntas aqui. Uma é sobre o treinamento. Primeiro, parabéns por desenvolver esse treinamento. Eu acho que esse é o começo de uma caminhada, né? E quanto à solda, né? O encarregado saber soldar, eu acredito que no Brasil 80% dos encarregados foram soldador um dia. Então, assim, eu acho que
que o fato de fazer a leitura e interpretar os documentos já é um grande ganho para o processo da solda e fiquei muito feliz de saber que a FBTS está começando com esse trabalho. Diante desse curso, eu queria saber se ele tem avaliação final e se gera-se um certificado. A certificação, a gente está estudando a forma de implantar, porque aí não basta que a gente queira implantar a certificação. Existe um organismo regulamentador que vai ter que dar acreditação, né, credibilidade, que ele vai ter que dar credibilidade à nossa certificação. Eu não digo Entendeu? Não basta que a gente queira. Eu não digo uma certificação como a do inspetor, né? Mas se gera um documento de eu participei, alguma coisa assim. Um certificado de um certificado de participação. Fala, isso, que eu fiz o curso. Eu acho que isso seria tudo, interessante. É como eu te falei, a gente não imaginava que a procura fosse tão grande. Então, a gente está avançando nisso. Com certeza vai ter, não vai ser um negócio acabou, tchau, um abraço, prazer em conhecê-lo. Com certeza vai ter alguma coisa que a FBTS vai utilizar para registrar isso. E a segunda... Certificado de conclusão do processo Isso. é importante a partir do momento que a Petrobras colocou como requisito normativo que tem essa formação segundo o FBTS 008. A comprovação de que ele tem é exatamente apresentar um certificado. Um atestado de conclusão. A certificação, segundo o SNQC, é um passo a mais que a gente tem que analisar por questão de acreditação do invento. Ok. E a segunda pergunta é justamente sobre agora as certificações de inspetores. Você citou aí na primeira palestra, o Quintela, né? Que hoje nós temos no Brasil 462 inspetores de dutos, né? E eu acredito que na época, em algum tempo, esse número já foi 2 ou até 3 vezes mais do que isso. E com o que aconteceu no nosso Brasil, pandemia, né, mudança de mercado nos projetos de engenharia, muitos inspetores perderam sua qualificação. Uns hoje estão trabalhando de Uber, outros estão trabalhando de algumas outras funções. Eu queria saber se existe dentro da FBTS uma maneira ou algum plano de resgatar essas pessoas que um dia já foram certificadas e que talvez por algum motivo perderam essa certificação e que se ela pudesse ter uma oportunidade diferenciada do que quem está começando do zero para retomar essa certificação. Porque hoje a falta de inspetor já vem afetando as empresas de engenharia. Né? E muitas das vezes você não tendo, por exemplo, um inspetor de duto, daqui a pouco pode acontecer que o salário do inspetor de duto vai estar até maior do que de um N1 de solda. Não que um seja melhor que o outro, né? Mas assim, eu queria saber se existe essa ideia, esse planejamento dentro da FBTS para resgatar aqueles inspetores que perderam suas qualificações. Obrigado. Só um minutinho, por favor, eu vou levar para você o microfone. Peraí, aqui, Quintela. Isso. Existe o processo de recertificação, né? Então, quem já foi, perdeu, porque deixou passar o prazo por algum motivo, isso não é incomum, não, né? Tem um processo de recertificação. Aqueles que estão esgotou a validade, eu estou iniciando a recertificação, a gente tem uma declaração que a gente emite, porque às vezes o cara está no exercício da profissão, teve tempo para se deslocar, algum outro motivo, e esgotou a validade da certificação dele. A gente faz uma declaração com validade de 90 dias, que permite a ele continuar exercendo a sua profissão enquanto faz a recertificação. Aquele que está afastado efetivamente do mercado, esse tem que passar pelo processo normal de recertificação, não tem como dar uma declaração para ele, porque ele não está no exercício, né, da sua certificação, tá bom? Respondendo à questão do inspetor de dutos, nos 2 últimos anos, nós tivemos uma procura muito grande para inspetor de dutos em relação à procura anterior, não comparando com outra inspeção, mas aumentou muito a procura. E eu acredito que vai crescer mais, porque a malha dutoviária do Brasil é insignificante. Né? E a gente hoje está com novas necessidades em função até das energias renováveis. Então, o biometano, porque sabe que é uma geração distribuída, né? Está ao longo aí do centro-oeste principalmente, mas vai demandar dutos, né?
Tem toda a questão aí de importação de LGN, importação de hidrogênio verde, ou então a gente mesmo criar hubs de hidrogênio verde, né? Então, tudo isso vai demandar dutos para o Brasil. Então, eu acredito que a demanda por inspetores, função do crescimento da construção da rede de dutos, virá, com certeza. Eu tenho certeza que a dutos vai ser uma atividade que vai ter bastante demanda, bastante crescimento nos próximos anos em função dessa questão da energia renovável que a gente está vivendo aqui no Brasil. Tá bom? Eu quero agradecer aqui também os comentários online. Então, ó, quem está online ao vivo, agora é a hora de fazer pergunta para esses dois feras aqui, tá? Enquanto isso, eu vou atender aqui mais uma pergunta. Boa tarde. Primeiro, eu só queria corroborar aqui com o entendimento dos colegas aqui a respeito de inserir no curso de encarregado de soldagem, tá? A prática, né, da soldagem, porque é um profissional diretamente ligado à execução. Então, é de uma importância que ele tenha o trato assim, né, com os processos, principalmente os processos mais comuns, né? A gente observa aí, realmente a gente sabe que boa parte dos soldadores depois tornam-se, depois de mais experientes, encarregados, mas também, uma vez aberto o curso para encarregado de soldagem, a gente sabe que existe migração de uma área para outra. Então, aí pode haver problemas aí para aqueles profissionais que não tiveram contato e não tiveram uma experiência na área de execução de soldagem. É só uma questão. A informação do colega da Milplan, ela é baseada na realidade do mercado. 80% realmente vem de soldador, né? Vem crescendo, desde a escolinha, na verdade, né? Vem crescendo. Aqueles que eventualmente vão migrar de outra atividade para essa, a gente não tinha pensado nisso, me ocorreu aqui agora, porque, por exemplo, quando você tem inspetor de solda nível 1, se a escolaridade dele for fundamental, ele tem que ter 36 meses de experiência. Se tiver um curso técnico que não seja de soldagem, é 24. Se tiver um curso técnico de soldagem, ele já precisa de 12 meses de experiência. Se ele for engenheiro, 6 meses. Então, é assim por diante. Então, a escolaridade pesa, né, em relação à experiência. Desculpa, experiência versus escolaridade. Nesse caso, como a gente não está certificando, né, a gente não pensou exatamente nisso, mas é uma questão que a gente pode levar para casa e pensar, né? Se alguém sem experiência fez o curso, recebeu o seu atestado, certificado de que concluiu o curso e vai para o campo sem nenhuma experiência prática, né? Nas outras áreas, eu citei aqui inspetor de solda nível 1, a gente tem uma correlação entre experiência e capacitação, né? Escolaridade, na verdade. Tá bom? Agradeço a contribuição. Muito bem, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se alguém fez alguma pergunta. Não, são só comentários, parabenizando pela palestra. Então tá, então alguém aqui no auditório, mais alguma pergunta? Podemos encerrar. Gelson, Luiz, muito obrigada, senhoras e senhores, pela contribuição.